Vamos falar do tema, e o tema ele é cheio de muitas possibilidades reflexivas, de muitas coisas que nós podemos pensar a respeito, e ele tem um título bastante propício que nos solicita entender conceitualmente o que está sendo proposto aqui. Revolução moral. Então, obviamente, a gente vai ter que tentar entender o conceito de revolução e como ele se aplica à percepção de revolução que a doutrina nos apresenta. Revolução moral, fraternidade e solidariedade social. Temos ainda a fraternidade e a solidariedade para ser pensada na perspectiva cristã, filosófica, para chegarmos à sociedade na qual nós nos encontramos, para que a gente possa entender isso. Acho que, de um modo geral, todos nós temos uma compreensão do que seja uma revolução. Geralmente a gente ouve essa palavra quando uma ruptura imediata, inesperada, ou que estava sendo forjada, mas que tomou uma proporção muito rápida e em pouco tempo transformou o panorama de uma sociedade, fazendo mudanças. E geralmente as rupturas por revolução, elas acontecem com muitos transtornos, muitas vezes violência, mas não existe apenas esse tipo de revolução. Nós temos, além dessa revolução que a gente conhece como uma revolução com rupturas de usos e costumes, nós temos uma revolução mais lenta. Quando a gente vai para o dicionário Hawass, ele vai usar na palavra revolução o seguinte conceito para a gente: grande transformação, mudança sensível de qualquer natureza, seja de modo progressivo, contínuo ou de maneira repentina. Então, não apenas a gente conhece as revoluções mais rápidas, mas ela pode acontecer contínua, de maneira repentina ou progressivamente. Ela vai acumulando, como uma água que a gente coloca para ferver, imediatamente ela não está fervendo, mas quando chega aos 100 graus Celsius, se transforma em fumaça, em vapor de água. Então a gente tem ali uma transformação, mas ela foi se procedendo gradualmente. É diferente de você colocar uma xícara de água no micro-ondas, que em 10 segundos começa a esquentar. É muito mais rápido, né? O que a gente percebe é o seguinte, para quem tomou café esquentado no micro-ondas, é que ele esquenta rápido, mas esfria rápido. E que a comida feita rápido, ela não tem a mesma qualidade de uma comida feita devagar. Que uma comida que a gente comia, por exemplo, em fogão a lenha, é diferente de uma comida que a gente come feito num fogão a gás, já muda o sabor quando você faz num fogão elétrico e muda completamente quando você faz no micro-ondas. Vocês já aqueceram pizza no micro-ondas? Ou pão com manteiga e queijo? Se você não comer rápido, vira um pedaço de pau, né? Então, o que a gente percebe com relação a revoluções é que elas acontecem em vários tempos, mas aquelas que alcançam um potencial de desenvolver os indivíduos por dentro para que essa experiência se coletivize, são as experiências que são construídas progressivamente. Então aí nós temos os 3 tipos clássicos: a revolução política, as revoluções súbitas e violentas, que estabelecem um novo sistema político, e as revoluções lentas. Agora, quem se caracteriza por revoluções lentas? Quando a gente vai para o panorama histórico, para entender que revoluções foram lentas e longevas e ainda hoje estão processando transformações na sociedade humana, são sempre as transformações, as revoluções feitas a partir das religiões. Então você tem um padrão de comportamento, uma forma de ver o mundo, vem uma ruptura, mas é uma ruptura que ela não é política e histórica, ela é uma ruptura interna e que vai se somando ao longo de um processo contínuo histórico, tanto nos indivíduos como na sociedade, vai mudando as pessoas. Por exemplo, entre chegar a Jesus, encontrar o judaísmo com um conjunto de regras, pessoas que obedeciam às regras, mas estavam muito mais preocupadas com a forma do que com a fraternidade. Temos então aquele que é a promessa de todos os profetas, e ele vem então dizendo que vem cumprir a lei. E para cumprir a lei ele muda a análise, aprofundando o conceito de jurisprudência, ou seja, de olhar aquilo a partir da perspectiva do amor. Então você tem assim a perspectiva da mudança que Jesus faz. Ouvistes o que vos tem sido dito. Em vários momentos, nas narrativas dos evangelistas, nós percebemos Jesus iniciar uma fala com ouvistes o que vos tem sido dito.
e na sequência ele faz: eu, porém, vos digo. Imagine que eu chegasse para você e dissesse: você escutou o que estão dizendo sobre tal coisa? Escutei. Eu, porém, digo tal coisa. Se eu disser isso para você, qual é a sua primeira análise? Que eu estou mudando em relação ao que estava sendo dito e que eu vou passar a dizer. Houve uma mudança conceitual. Vamos pegar um exemplo clássico. Ouvistes o que vos tem sido dito. Não façais aos outros aquilo que não quereis que eles vos façam. Ou seja, naquele momento, havia uma perspectiva do indivíduo não fazer o mal. A sociedade era tão perversa, sociedade e nós, né? Somos reencarnacionistas e não vamos culpar o passado, não. Nós éramos tão perversos naquela época que o grande objetivo dos sistemas de crença era minimizar o efeito do mal, era reprimir o mal. Então, a regra era: não faça ouviste o que lhes tem sido dito, não façais aos outros aquilo que não quereis que eles vos façam. Então, se você não quer que alguém te machuque, se você não quer que alguém te humilhe, se você não quer que alguém te traia, se você não quer que alguém te constranja, não faça isso ao outro. E, obviamente, essa regra era colocada do ponto de vista de: porque senão você será punido, porque você vai para o inferno, porque você vai por mármore do inferno. Cada religião criando uma concepção de punição posterior. Então, não faça o mal. Quando Jesus chega, ele vai fazer uma releitura disso, apresentando um outro conceito, iniciando uma revolução, que ainda está se processando. Uma revolução completa de usos e costumes que ainda estamos tentando vivenciar de uma forma mais significativa. Não vou dizer nem plena, porque nós estamos muito longe de vivenciar de forma plena a proposta de Jesus do ponto de vista coletivo. Existem alguns indivíduos que já vivenciam essa experiência de forma plena, mas coletivamente nós, enquanto sociedade, ainda estamos longe de viver plenamente uma proposta de mais de 2000 anos. Uma revolução que está em processo há mais de 2000 anos. E ele troca o não façais aos outros aquilo que não quereis que eles vos façam, contenção de defeito, contenção do mal, repressão. Ele propõe uma mudança de nível. Eu, porém, vos digo: façais aos outros aquilo que vós quereis que eles vos façam. Então, se você for observar, é que no mundo judeu, diante de nossa rudeza moral, o grande objetivo inicial dos princípios morais norteadores da nossa existência, naquela época, era inibir o mal que ainda havia fortemente em nossas atitudes, pensamentos e palavras. Com Jesus, ele diz assim: vamos adiantar um processo evolutivo aqui, porque agora o objetivo não é não fazer o mal, não é uma passividade, é uma atividade, é fazer o bem. É fazer aos outros aquilo que você quer que ele faça para você, ao invés de não fazer ao outro aquilo que você não quer que faça para você. E o que tem de revolucionário nisso? Parece que muda tão pouco, muda tudo. Ao invés de eu não apenas não fazer o mal, eu tenho que fazer todo o bem, e como está escrito na doutrina espírita, no limite das nossas forças. Aí a gente começa a entender o seguinte: toda aquela vontade de ninguém me ama, ninguém me dá atenção, as pessoas não me escutam, eu não consigo que ninguém goste de mim. Essa é uma proposta de esperar que o outro venha até você. Quando Jesus nos propõe: façais aos outros aquilo que vós quereis que eles vos façam, ele também nos convida aí a sair da condição de vítimas, de olhar para a nossa vida e achando que somente a nossa existência só é sofrida, que somente eu tenho angústia, e que se eu quero ser amado, só tem uma forma: sair da passividade da expectativa do amor do outro para a atividade do meu amor para com o outro. Então, em vez de ninguém me escuta, eu vou escutar os outros. Ninguém me ama, eu vou amar os outros. Ninguém me respeita, eu vou respeitar os outros. Francisco de Assis entendeu isso tão plenamente, tão absolutamente, essa mudança, essa revolução na concepção de relacionamento entre os criados por Deus,
nós, os filhos de Deus, que faz sua oração toda na condição de proatividade. Senhor, fazei que eu procure mais. É o discurso que eu procure deixar de ser vítima. Senhor, fazei com que eu procure deixar de ser vítima. Fazei com que eu procure deixar de reclamar. Fazei que eu procure mais amar que ser amado. Perdoar que ser perdoado. Compreender que ser compreendido. E aí tem lógico, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Porque também é morrendo que se vive para a vida eterna, não somente a morte física, mas o morrer das velhas atitudes, o morrer da criança infantil que e muitas vezes nós apenas solicita. Isso não quer dizer que não existam momentos em nossa existência que estejamos no momento de dor e no momento de dor a gente solicite auxílio. Tem momentos na nossa existência que a gente pede mesmo e a gente tem que pedir, e isso revela inclusive humildade. Estou sofrendo, eu quero atenção, eu quero que você me escute, um atendimento fraterno, faz o evangelho comigo, tem paciência, eu estou num luto, eu estou me sentindo mal, a minha relação afetiva acabou, eu não consigo um emprego, enfim, você está num momento de luto pessoal por alguma perspectiva profissional, emocional, ou afastamento temporário de alguém que você ama, você está numa condição de pedir. E pedir é importante também. Pedir e obtereis, bateis e abre-se-vos-á. Eu também tenho um momento de pedir, mas eu não posso estacionar. O estacionar no pedir me torna vítima e me torna uma pessoa completamente vulnerável a processos como de depressão, de angústia, de pânico, de desenvolver umas certas condições psíquicas de não conseguir ver luz no fim do túnel. Então, essa primeira revolução que a gente está falando aqui, quando a gente pensa revolução moral, não é uma revolução abrupta, uma ruptura política, ideológica, é uma revolução que está se processando, que continuará se processando em nossas vidas. Mas ela tem bases. É uma revolução moral que tem objetivos. O primeiro objetivo dessa revolução moral seria a construção, a consolidação, a ampliação da nossa experiência de fraternidade. De viver de forma fraterna. E não é simples e não é fácil. Viver de forma fraterna. Então, primeiro que é um conceito filosófico, que embora venha do cristianismo, a gente vai chegar a esse ponto, mas ele foi incorporado pela filosofia, e a fraternidade só pode acontecer com duas condições que juntas a ela pode tornar um indivíduo fraterno. Eu só posso ter fraternidade se houver igualdade entre todos. E que essa igualdade respeite a forma como cada um é. Então essa igualdade só pode acontecer em meio a uma liberdade. E esse tripé filosófico, liberdade, fraternidade, liberdade, igualdade, gerou o lema da Revolução Francesa, né, que é o liberté, égalité, fraternité. Então, liberdade e igualdade gera a fraternidade. Não tem como ser diferente. Eu não posso ser fraterno com alguém que eu acho que é menor que eu. Eu não posso ser fraterno com alguém que eu acho que é menos competente que eu. Eu não posso ser fraterno se eu acho que eu tenho uma raça melhor. Eu não posso ser fraterno se eu acho que a minha religião é melhor que a sua. Eu não posso ser fraterno se eu acho que o único ponto de vista certo de enxergar o mundo culturalmente, sexualmente, socialmente, politicamente é o meu. Ninguém que é incapaz de respeitar a diversidade humana conseguiu entender e vive fraternalmente. Nós, resumidamente. Posso dar um exemplo concreto? Para ficar claro para a gente isso. Quem aqui tem grupo de WhatsApp de família, por favor, levante a mão. Ok. Vocês sobreviveram à campanha passada? Ou ainda estão precisando perdoar? Vamos a uma história clássica para entender isso. Pedro e João nasceram em Recife. Passaram a infância juntos. Eles brincavam, eles foram para a praia juntos. Eles foram evangelizados no mesmo centro. Eles casaram.
e um participou do casamento do outro como um padrinho. Sabe que depois de um tempo, João foi morar em São Paulo e Pedro ficou em Recife. Mas eles têm uma amizade de tanto tempo, tão fraterna, que eles passaram muito tempo juntos, que mesmo distantes, eles estão sempre se comunicando. Um dia a mãe de João desencarnou. E Pedro não mediu esforços, pegou o primeiro voo que tem aí em São Paulo, mesmo muito caro, que é sempre assim quando a gente pega de última hora, e veio para Recife. E João, desconsolado, ganhou um pouco de ânimo quando viu Pedro chegando, colocando a mão no ombro, porque de algum modo, como eles passaram a vida juntos, a mãe de Pedro era como se fosse a mãe de João, e a mãe de João era como se fosse a mãe de Pedro. E é incrível que em 2018, Pedro resolveu votar em Bolsonaro e João resolveu votar em Haddad. E décadas de convivência foi perdida infantilmente porque os dois resolveram defender homens que nem sabem que eles existem. No entanto, quando você conversa com João sobre por que ele não quer falar mais com Pedro, ou com Pedro porque ele não quer mais falar com João, ele vai dizer o seguinte: mas na verdade, depois que eu vi em quem João vota e o que ele posta nas redes sociais, eu percebi características dele que eu não conhecia. Isso porque Pedro é perfeito e João tem defeito. E João pensa o mesmo de Pedro. João é perfeito e Pedro tem defeitos. Numa visão bem infantil, sempre infantil, perdemos a nossa capacidade de fraternidade porque pegamos elementos da diversidade que o outro tem direito de ter, e porque o outro é diferente de mim em alguma perspectiva, ele não me é mais alguém que possa ser fraterno na minha existência. Então é um conceito de fraternidade tribal. Eu só sou fraterno com os meus, eu só sou fraterno com os que votam como eu voto, eu só sou fraterno com os que torcem pelo meu time, eu só sou fraterno com os que têm a minha cultura, o meu status social, a minha religião, a minha orientação sexual. Desta perspectiva, a fraternidade, como proposta no Evangelho, nunca vai ser vivenciada. Por isso que ela é revolucionária, porque ela propõe a ruptura de usos e costumes de muitos e muitos anos, de muitos e muitos milênios, aliás. É uma proposta de você sair da visão de tribo para a visão de filhos do universo, encarando a todos como irmãos, numa experiência que vai lhe constranger a conviver com a diferença. Constrangimento para quem tem dificuldade, alegria para quem tem a facilidade, porque a diferença do outro, ela me acrescenta. A diferença do outro não me obriga a pensar e viver como o outro, mas me conclama a respeitar o modo do outro viver. Quantos conflitos num casamento, por exemplo, ocorrem simplesmente e tão somente porque o esposo ou a esposa, ou o companheiro ou a companheira, querem que o outro haja, pense, ame e expresse o afeto como o outro expressa. Tem gente que ama e nunca diz. E a pessoa que não escuta não se sente amada, apesar de todas as evidências que amou. Tem gente que diz todo dia que ama, mas sempre tem comportamentos que vão ao contrário disso. Às vezes você vem de uma família em que as pessoas sempre expressavam o amor falando também. Casa com alguém que vem de uma família que nunca ninguém disse que ama. E mesmo que o indivíduo ou a esposa ou o esposo manifestem comportamentos que há amor, porque não fala, você cobra e não se sente amado ou amada. E aí você percebe a incapacidade de viver a diversidade. Tem gente que vem de famílias que não se abraça, não se toca. Você casa com essa pessoa, você convive no trabalho, e quando você tenta dar um abraço, a pessoa se esquiva. Não é porque ela está com nojo de você, ela não sabe abraçar. Ela não tem essa experiência. Nem por isso, ali deixa de existir afeto, deixa de existir cuidado. Às vezes o indivíduo pensa do ponto de vista político completamente diferente de você, nem por isso eu posso categorizar, porque ele é de direita ou de esquerda, que um indivíduo é completamente caridoso e outro não.
Existem pontos que as pessoas defendem que são ridículos no campo da política. Mesmo assim, a pessoa não é ridícula. Ela pode estar assinando ou balizando com o voto ou com a visão dela, uma conduta completamente equivocada, mas ela não é do todo equivocada, porque eu estou pegando um ser humano a partir de um comportamento e generalizando. E não é isso que eu quero que Deus faça comigo na hora do meu defeito. Eu não quero que Ele pegue o meu ponto cego e diga que eu só sou aquilo. Então a proposta da fraternidade é olhar para teu irmão como o pai olha para os filhos. Um pai que criou uma humanidade fraterna olha aceitando essa diversidade, porque ele criou essa diversidade de propósito, porque ela nos enriquece. Então nós temos ainda que a fraternidade é uma ideia que estabelece o homem como um animal político no campo da filosofia. Por quê? Porque nós fizemos uma escolha consciente de viver em sociedade. Viver em sociedade é abrir mão de instintos para viver coletivamente. Por exemplo, se você pegar um grupo de gorilas ou de macacos, de símios de um modo geral, vocês já assistiram, por exemplo, Animal Planet, aquele Discovery, que está mostrando os gorilas cuidando uns dos outros, já viram? Catando piolho, fazendo cafuné, já viram isso? É lindo. Vocês lembram da mãe de vocês catando piolho? A minha catava piolho. Aquele pente que você ia, a cabeça ia junto com aquele pente, né? Então você olha um símio cuidando dos filhos, é do mesmo jeito de um ser humano. Mas é impossível você trazer milhares deles para um evento desse tamanho para fazer uma palestra. Eles conseguem viver naquele grupo familiar um pouquinho maior, mas coletivamente, como nós abrimos mãos distintos para estar aqui. O objetivo de construção da fraternidade, então, eu abro mão distintos para estar aqui. Por exemplo, não precisa levantar a mão para não se comprometer, ok, galera? Olha só. Vocês já tiveram vontade, no momento de muita raiva de alguém, vontade de matar? Esganar assim a pessoa? Não acontece isso de vez em quando? Ou alguém que você conhece é assim? Você não é, porque você já é um espírito de luz, né? Mas talvez você conheça alguém que seja tão atrasado assim, né? Por que a vontade que eu tenho de matar alguém não se transforma numa atitude de matar alguém? O que foi construído no meu psiquismo para que a minha vontade de te destruir não se transforme num ato de destruição? Tanto que quando você está com muita raiva, com vontade de matar alguém, você diz assim: Deus não dá asa a cobras. No fundo você está admitindo que há um lado seu ainda muito vil, muito serpente, que ficaria ainda muito mais nefasto se além de ser sorrateiro rastejando, pudesse voar. Você está dizendo para você, significa dizer que se eu tivesse mais poder, talvez eu fizesse aquilo que eu estou sentindo vontade de fazer. Mas muitos de nós não fazem nem porque não tem poder de fazer, até pode, mas porque tem anteparos morais que dizem, você não deve, embora você tenha vontade. A civilização é fruto de abrir mão de instintos primitivos para viver um projeto de coletividade. E toda vez que o instinto sai, a civilização declina. Toda vez que você tem uma perda de capacidade de convivência coletiva, o pacto coletivo é comprometido, a fraternidade declina e eu vou para uma sociedade mais primitiva. Quanto mais ela avança institucionalmente, mais o pacto coletivo é funcional e eu vivo a minha vida sempre também preocupado em não desrespeitar a sua. Isso é um projeto que começou lá no passado e que foi ganhando corpo no campo filosófico, histórico, cultural para chegar na sociedade de hoje. Mas começa nas reflexões das religiões. Por isso que é uma revolução longeva que pode em algum momento ganhar corpo e ter uma revolução de ruptura. Então a fraternidade, ela estabelece com seus semelhantes como sendo iguais a você. Então aí você tem alguma característica que mostra o seguinte: uma frase do tipo, você sabe com quem você está falando, é a típica frase de alguém que não vive fraternalmente. Essa frase, você sabe com quem você está falando, ela no fundo quer dizer o seguinte: eu sou superior, melhor que você.
Às vezes nem é você, é um parente bem distante, né? Que eu sou primo terceiro grau de não sei quem. Ah, meu Deus do céu. Mas olha, eu sou melhor que você. Então você sabe com quem está falando, mostra sociedade em crise. Você percebe o avanço da sociedade quando a frase "você sabe com quem você está falando" é substituída por "você está pensando que você é quem?". A frase "você sabe com quem você está falando" quer dizer eu posso descumprir a lei e você não pode me multar, porque eu sou parente do governador, por exemplo. Eu posso não pagar o imposto, mas eu sou parente de alguém da Receita. Eu posso sempre usar como justificativa ou o poder que eu tenho, ou o poder que alguém próximo a mim tem, para dizer que eu sou melhor que você, e nisso a fraternidade foi por água abaixo. Mas quando o indivíduo diz assim, você está pensando que você é quem, ele está dizendo assim, você não é melhor que ninguém, então não fure a fila, não passe o sinal, não pare em fila dupla, não desrespeite o espaço do outro, não estacione em vaga de idoso e deficiente. Desenvolve em você a habilidade de ser fraterno. Quando a gente dá esses exemplos, a gente sente como a gente ainda é banal na nossa fraternidade. Você chegar num ambiente e por comodidade estacionar na vaga de um idoso, um deficiente, e quando tem vaga um pouco mais distante você pode caminhar, mas você quer comodidade para você, sem se preocupar na comodidade que você vai tirar de quem tem direito de ter. Isso é corrupção moral. A fraternidade nos chama para sair da corrupção moral, que é sempre querer tirar o que é do outro, porque fraternidade é compreensão de igualdade. Sempre isso. Nós temos ainda que na Declaração Universal dos Direitos do Homem diz assim: todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir para uns com os outros em espírito de fraternidade. Então a fraternidade ela expressa a dignidade de todos por serem considerados iguais. Essa Declaração dos Direitos dos Homens é bem recente historicamente. Mas a concepção de que somos iguais está lá no Evangelho. Olha quanto tempo passou da proposta revolucionária, da revolução moral proposta por Cristo, para que a sociedade colocasse isso como uma lei, que embora esteja como direito universal dos homens, e tem países que isso nem é dito como conceito para pensar lei de igualdade. Mas isso foi gerando um crescimento. Fomos então para um outro conceito aqui agora, que é o de solidariedade. Ela pode ser ou uma atitude ou um sentimento. Uma atitude de bondade e compreensão em relação ao próximo e um sentimento de simpatia e interesse pelo grupo. Mas ela só é possível respeitando-se a interdependência de sentimentos, ideias e doutrinas. É impossível viver fraternalmente, é impossível ser solidário com alguém, se eu não respeitar a diferença do outro. Toda vez que aquilo que o outro tem como diferença me incomoda, é porque a minha capacidade de fraternidade, de solidariedade é pequena. Tem um exemplo muito clássico, né? Você está lá fazendo um grupo de estudo das obras de Joana de Ângeles, no centro. O homem integral, o ser consciente, em busca de si mesmo. Em todo grupo de estudo que eu conheço, que eu já participei na minha vida, sempre tem um ou dois descompensados. Você riu ou porque está lembrando de alguém, porque você é a pessoa que eu estou falando. Não tem meio termo, né? Não tem como. Geralmente essas pessoas, elas no grupo de estudo querem monopolizar a conversa, discordar de todo mundo, ou então sempre fazer uma terapia pessoal, contar a vida. E você fica na hora que a pessoa começa a falar assim, ai meu Deus, começou. E você faz uma prece mental dizendo, meu Deus, ele podia mudar de grupo de estudo, podia mudar de centro. Embora a proposta do grupo de estudo seja o desenvolvimento interno para a convivência com os demais, o primeiro desafio a gente já é reprovado. A primeira pessoa que tem a experiência de estar lá, diferentemente do grupo, a gente já quer que ele seja excluído, porque no fundo a gente só quer os iguais. Esporte, pronunciei direitinho, esporte. Náutico. Qual é o outro daqui?
o Santa Cruz, o Cobra Coral, não é isso? Então assim, você só quer os semelhantes, e a proposta revolucionária moral do Evangelho é todos. Senão a fraternidade e a solidariedade nunca vai ser uma experiência universal, e a proposta é universalista. E aí o que a gente tem? Olha como é que a gente começa a perceber a conceituação material disso. A primeira epístola de Paulo aos Coríntios, o texto mais conhecido do Evangelho no mundo, ele começa com uma frase que ela por si só já descreve toda a intenção que Paulo tem ao descrever a vida fraterna através do conceito de amor-caridade. Ainda que. Então, tudo que você tem para oferecer não é suficiente se não tiver amor. E o amor, ele não ama si, ele ama apesar de. Quando eu amo apenas si, eu estou num nível de amor muito mais infantilizado. Quando eu amo apesar de, eu estou no nível de amor cada vez mais maduro. Eu amo o pacote de quem você é, e não partes suas que me interessam. E toda vez que um lado seu não me interessar, eu não te amo. E isso acontece com o indivíduo. Eu amo partes minhas, mas toda vez que se manifesta no meu ego coisas que eu não concordo de mim mesmo, eu odeio em mim, aí eu não me perdoo, eu me puno, eu me destruo, eu me menosprezo, eu não me aceito. E essa experiência de mim vai para o outro. Aquilo que você tem como conduta que eu não comporto, eu menosprezo, eu não aceito, eu diminuo, eu renego. Faço comigo, faço com você, não tenho fraternidade comigo, por isso eu não me amo, porque eu não me amo, eu não amo você. Amar ao próximo como a si mesmo. Essa experiência de amar-se para amar é fundamental. O que a proposta então que Paulo explicita? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ele vai descrevendo todo o princípio, e ele diz assim: porque quando eu era criança, já no final dessa primeira epístola, quando eu era criança, eu me comportava como criança, agia como criança, me vestia como criança, mas agora que sou adulto não me convém mais. Ou seja, a minha vida infantil psicologicamente, que só amava os que eram como eu, que pensavam como eu, que viviam como eu, da minha tribo, é uma visão infantil de mundo. É uma forma infantil de estar no mundo. Agora que sou uma pessoa adulta, percebo que na maturidade, do jeito que eu tive que me aceitar globalmente, eu tenho que aceitar o outro globalmente. E somente o amor é capaz de fazer isso. Caridade. Aí ele estabelece então, a partir da perspectiva do cristianismo, a solidariedade passou a ser um valor moral que nos norteia e orienta, são as regras das relações sociais e é o princípio universal e direito fundamental percorrendo e proporcionando o desenvolvimento do ser humano. É uma concepção que é apresentada no campo da fé e que depois vem sendo construída até chegar no campo da filosofia, da história e da cultura. Mas a proposta começa aqui. Bom, como é que a gente percebe isso, essa fraternidade? A fraternidade pode ser uma experiência cotidiana minha e sua, mas eu posso não apenas ter uma fraternidade localizada aos meus, eu posso em algum momento da minha vida passar por uma trajetória de ruptura e ser jogado a uma experiência de fraternidade diferenciada. Pode acontecer um evento na minha vida que pode proporcionar uma transformação pessoal que me jogue em função de uma fraternidade. Nesse momento eu sou convidado para dois movimentos. Ou fico na minha zona de conforto, fazendo o que eu sempre fiz, ou seja, eu não estou fazendo mal a ninguém. Ou eu passo a agir para fazer mais do que eu tenho feito e começo a fazer tudo bem no limite das minhas forças. Né, Adriana Mello? Vem cá. Então, a Adriana é um exemplo disso, por isso que eu te chamei ela aqui agora, ela vai aqui agradecer a vocês por toda a ajuda que foi dada ao projeto da microcefalia, mas também prestar contas do que foi feito e, ao mesmo tempo, convidar para que a gente continue no projeto de fraternidade. Bom dia. Já é a terceira vez, né, Sandra, a gente está aqui. Então, agradecer
por essa continuidade. E é como o Rossano disse, eu gosto de ir para os eventos que a gente começou sem ter nada, que era tudo um sonho, e mostrar, e acho que o tema esse ano cabe demais, mostrar a importância da fraternidade na mudança de vida das pessoas. Pode colocar o slide? Eu tenho que falar com fotos, porque a gente tem que mostrar nossos bebês. Tem uma parte... aí. Então, a gente sabe, quem é do Nordeste sabe que em 2015 a gente enfrentou uma situação muito difícil. Todo mundo ouviu falar das crianças com microcefalia. Pernambuco nasceu nas crianças e a gente lá na Paraíba com os fetos. A partir da pesquisa no líquido amniótico de 2 fetos, a gente descobriu que realmente era o Zika vírus que estava causando tudo aquilo. E aí, como médico, eu me deparei com uma situação difícil. Eu faço ultrassonografia e aí, claro que todo mundo que está doente, que chega ao médico, ele quer saber o que é que você tem, o que é que vai ser da vida. E eu estou acostumada a dar diagnóstico de síndrome de Down, de outras malformações, mas quando eu tenho dúvida, eu vou num livro e digo à mãe o que é que vai acontecer. No caso do Zika, não tinha livro. Não tinha onde a gente... Não tem resposta para essas mães. Como é que vai ser essa criança com... A gente sabe até agora como é que vai ser essa criança com 3 anos, mas eu não sei como é que vai ser com 5. E aí foi uma situação muito difícil, porque, como médico, a gente quer curar. E aí, de repente, eu lembrei de Hipócrates dizendo: curar, se possível, aliviar se necessário, consolar sempre. E aí, como não tinha o que curar, como não tinha como, a gente resolveu que não ia deixar essas mães só. Naquele momento, ainda em 2015, a gente assumiu um compromisso com essas mães. E aí, esse primeiro caso foi fundamental, porque quando a gente começava a ver as imagens, a gente dizia, não, são crianças sequeladas, e cedo demais o Brasil aceitou isso. Vamos ter uma geração de sequelada e não tem o que fazer. Realmente as imagens eram muito graves, se vocês verem aqui, o cérebro aqui é um feto normal, e aqui um feto de uma das nossas crianças atingidas, e você percebe que é um feto bem mais reduzido em termos de cérebro. Além disso, lisencefalia, que é um cérebro liso, que significa que essa criança vai ter crise convulsiva e morrer, porque nenhuma medicação controla. E a gente estava preparado para isso, para só dar uma certa qualidade de vida. Até que nosso caso número 1, que é a Catarina, a mãe fisioterapeuta, me manda esse vídeo que muitos de vocês já conhecem. Mas aqui é a Conceição brincando com Catarina, brincando de... Cadê? Estátua. Cadê a menininha de mamãe? Essa criança tinha ouvido dos maiores especialistas que era melhor que não nascesse, que ela não andaria, não sentiria nem o toque do pai. E aí a gente, desesperada, chega roçando e diz, espera aí que eu vou levar vocês num canto, porque a gente já tinha ido a Brasília, 2016 foi um ano trágico, porque a gente viu que Catarina tinha um diferencial. A mãe era fisioterapeuta. E quem não tinha uma mãe fisioterapeuta fazia o quê? Fazia terapia meia hora, 2 vezes por semana. Alguém já torceu o pé? Quando você torce o pé, você faz fisioterapia todos os dias. Imagina uma criança com um cérebro que precisa ser estimulado, fazendo fisioterapia meia hora, 2 vezes por semana, com profissionais que nem sempre foram capacitados. Essa era a situação. Recife é uma exceção porque tem uma estrutura boa de reabilitação, mas essa era a situação do resto do Nordeste. Então, o Roçano nos levou para Goiás, em Goiânia, no Carnaval, e aí eu comprei essa amarelinha, isso até que eu digo ultimamente, porque essa amarelinha... as pessoas vinham me dar parabéns pela descoberta, mas o parabéns não mudava nada na vida das crianças. Eu recebi mais de 20 prêmios, os que vocês imaginarem. Está lá na minha estante, só juntando poeira. Mas na vida das crianças não mudou nada. E aí eu resolvi comprar amarelinho, porque quando as pessoas vinham dar os parabéns, eu dizia, contribua um pouquinho. Então, os R$10 é mais importante que o aperto de mão dos parabéns.
E aí a gente foi para Goiás e lá a gente conseguiu uma boa doação que já garantia um aluguel de uma casa por uns meses e os equipamentos. Mas aí aconteceu a coisa mais importante. Rossandro nos apresentou Wagner, da Fraternidade Sem Fronteiras. E a partir daí, todo aquele sofrimento de um ano atrás de gestores, políticos e coisas que nem vale a pena mencionar, foi mudando. Isso aconteceu em fevereiro e 1º de julho a gente inaugurou o Centro de Apoio à Criança com Microcefalia, que Rossandro. E essa casa já nasceu com toda a estrutura, com equipamentos de primeiro mundo. Para vocês terem uma ideia, o tratamento que o IPESC oferece hoje, se a criança fosse pagar, seria entre 15 e 20 mil reais por mês. Lá é tudo de graça. Fora isso, eles recebem todo o suplemento alimentar, leites, fraldas, espessantes. E a gente começou a ter pedido de pessoas de fora. A primeira foi uma do Rio Grande do Norte. Eu disse, mas eu não consigo nem dar conta do Japaraíba ainda, porque tudo com doação, não é fácil. Aí até que um dia, 6 meses depois, ela pedindo vaga, aí veio aquela frase, 1h, você é apoiada por uma ONG chamada Fraternidade Sem Fronteiras, e você vai colocar a fronteira em um estado. 1h eu mandei o WhatsApp, pode vir amanhã. E aí a gente começou a receber mães de fora, mas não tinha onde botar essas mães. Se chegasse lá no IPESC, era colchão, em tudo que era canto. Até que o ano passado a gente conseguiu a casa de apoio. Então hoje a gente já tem, em menos de 2 anos, a casa de apoio. Tudo isso graças aos padrinhos. Isso não é um trabalho meu, não é um trabalho de Rossandro, não é um trabalho de Wagner, é um trabalho de cada um que ajuda a contribuir. Então, aqui para mostrar a menina que não ia andar. Alguma coisa aconteceu, mas Catarina está aí andando, chegando no tratamento, caminhando, tá? Tudo graças ao tratamento. Aqui são os gêmeos, que quando chegaram para a gente não sentavam. Estão quase andando. Acho que é a distância. Aqui é Miguel. Ir pro shopping, comer batata frita. Quem quer ir pro shopping comer batata frita? Quem quer apanhar no bumbum? Miguel, cadê sua letra? Miguel, cadê a letra do seu nome? Cadê? Eu não tô vendo não. Cadê? Tira o ônibus. Deixa eu ver. Pronto, agora cadê sua letra? De Miguel! E a de mamãe Eliane? Eita! E a de Fabiana, cadê? Vai lá. Mostra. Eita, que menino, sabe? Estão mostrando que algumas crianças com estímulos, claro que existem crianças mais graves, mas mesmo as crianças mais graves que chegam com esse pescoço, eles são tão hipotônicos que eles não veem o mundo, eles olham para o chão. Então, após o tratamento, a gente consegue, essa criança a gente vê. E aqui os dados que a gente vai publicar agora, mostrando tanto a evolução nas escalas, como também na postura das crianças. Então, fica bem claro que, apesar de ainda serem crianças graves, a gente está conseguindo que elas cada vez ergam mais. E, graças a vocês, elas estão conseguindo ver o mundo. Então, várias crianças, eu vou passar rápido. Então, Miguel ali, Catarina. A gente já recebe hoje pessoas de vários lugares, inclusive aqui de Pernambuco, a gente já tem mães de Pernambuco. Aqui é mostrando que ainda tem uma necessidade extrema de muitas coisas. Eu vou passar rápido, são algumas crianças, para não achar que são poucas. São mais de 100 crianças que a gente atende. Todas, se você olhar, são bem felizes, têm um sorriso no rosto. Então, recentemente, o ano passado, a gente recebeu uma criança também de Angola, passou 6 meses com a gente. Um desafio hoje talvez seja chegar a Angola, porque lá a situação é bem mais precária. E lembrando que a fraternidade não é só microcefalia. Eu acho que o principal papel da fraternidade hoje não é com essas crianças, não é só com as crianças da África,
com as crianças da Bahia, mas é com a gente. Acho que a fraternidade tem um papel de resgatar almas e de nos mostrar qual o verdadeiro sentido da vida. Eu hoje agradeço a Wagner, a Rossana, por ter conhecido a fraternidade. Hoje eu me sinto uma pessoa, eu não sou santa não, mas que a gente vai mudando e repensando um pouquinho as nossas prioridades. A gente agora está com a campanha, lembrando, minha gente, que a camisa ajuda, mas o apadrinhamento é que faz com que a gente planeje tudo. Com apenas R$50 você pode mudar a vida de uma criança aqui, na África, na Venezuela. E a campanha nos ajuda a não dizer não, porque hoje a gente ainda diz não, porque não temos vagas para todos. E para encerrar, a foto que eu gosto. Só lembrando... Só lembrando que aqui em Recife, minha gente, tem a UMA, que é a União de Mães de Anjo. Vocês entrarem no Facebook, vocês podem conhecer. Eles precisam de leite, de fralda. Então, dá para fazer uma visita lá. Quem quiser também ir lá nos visitar no IPESC, mas vocês têm aqui perto uma associação muito forte, mas que precisa muito de ajuda também. E aí, antes de ir para casa... Eu vou estar autografando aqui, mas também quem quiser possa ir lá em Adriana, em vez de apertar a mão, pega a maquininha amarela dela, que ela vai estar lá e podendo ajudar. Vai ser uma alegria para a gente continuar entendendo que essa proposta revolucionária moral do Evangelho, de construirmos uma sociedade fraterna e solidária, começou a entrar no mundo, especialmente na cultura ocidental, e foi tornada uma lei moral para todos nós, para ordenar o comportamento humano, ou seja, saímos do sagrado para o social na construção disso. É interessante que no livro de Antônio de Baggio, para você perceber como essa revolução ela foi demorada, ainda está se processando, foi feito mudanças em plena Revolução Francesa de expressões, substituições. Por exemplo, em vez de senhor e senhora, passamos a chamar de irmão e irmã. Entende que a gente está usando uma linguagem para tentar construir a fraternidade. Em vez da expressão feudal, humilde servo, devotíssimo cidadão ou prezadíssimo irmão. Então a gente vai construindo nos usos, nos costumes, na fala, saindo de um lugar de muita diferença para um lugar aproximando de igualdade, embora esteja muita coisa a ser construída, nós já andamos bastante. E é interessante porque quando a gente pensa nisso, a gente pensa que até a poesia pode tomar aspectos sobre tratar essa temática. Então eu escolhi um pernambucano para falar dessa temática poeticamente, chamado Alceu Valença. Vocês conhecem? Que ele diz assim: tomara, meu Deus, tomara, que tudo que nos separa não frutifique, não valha. Tomara, meu Deus. Tomara, meu Deus, tomara, que tudo que nos amarra seja só amor, malha rara. Tomara, meu Deus. Tomara, meu Deus, tomara, e o nosso amor se declara muito maior e não para em nós. Olha que bonito. Um amor que não para em nós, não para em mim, mas ele vai para além de mim, em direção a você. Se as águas da Guanabara escorrem na minha cara, uma nação solidária não para em nós. Tomara, meu Deus, tomara, uma nação solidária, sem preconceitos, tomara, uma nação como nós. Toda vez que você vê um discurso de ódio, um discurso que tenta aventar a possibilidade da divisão, seja de um espectro ou de outro político, você vê o afastamento da fraternidade. Toda vez que um grupo ou outro tenta nos dividir, nós contra eles ou eles contra nós, nos afastamos de uma nação solidária. O objetivo de construir a solidariedade é entender que é uma proposta que tem muito mais a ver com o Evangelho do que com partidos. Homens e partidos passam, falham, nos decepcionam. Fiel, somente Deus. Imutável, somente Deus. Quem não nos decepciona, somente Deus. Quem jamais trai nossa confiança, somente Deus. Quizá depois de tantas eras usando bandeiras de tribos, de brasões, de famílias, finalmente possamos deixar de usar bandeiras de homens para usar a bandeira do Evangelho para nortear a nossa vida. Somente assim a gente vai entender o poder do Evangelho. Em a Gênese,
Kardec, no capítulo 17, no item 19, diz o seguinte sobre a fraternidade: deve ser a pedra angular da nova ordem social. A nova ordem social, que seria a transformação do mundo para um mundo de regeneração. Somente o progresso moral poderá assegurar a felicidade na terra, refreando as más paixões. Percebe o projeto da sociedade, refreia más paixões. Embora eu tenha vontade de esganar seu pescoço, os padrões morais que foram estabelecidos me dão a vontade, mas eu não pratico. Vai chegar um ponto em que eu nem a vontade vou ter. Eu sei que está longe, mas vai chegar esse ponto. Será ainda o progresso moral secundado então pelo progresso da inteligência, que confundirá os homens numa mesma crença fundada nas verdades eternas. Então, esse é um projeto que é aquilo que nos vai levar à construção disso. O que a gente percebe ainda hoje? Sim, ainda hoje nós temos uma busca por narcisismo, nós ainda temos uma busca por vencer e derrotar o outro, de ser melhor que o outro, de se vestir melhor que o outro, de que ter um carro melhor que o outro. A gente ainda vê muito isso. A busca do lucro, do consumismo. Ainda a gente percebe que as pessoas estão muito autocentradas, tão narcisistas, que sequer notam que o outro existe. Nós ainda temos uma cultura individualista, submetendo o outro ou a nós mesmos a uma relação de objeto. E é incrível porque sempre tem alguma música cada ano que mostra o quanto as pessoas ainda se veem como objeto. E eu, depois de Alceu Valença, me desculpem, vou ter que falar dessa música, que é uma música desse ano, que fala muito disso, chama-se Cobaia. Você tem um emprego para mim, olha aí, qualquer coisa que me mantenha perto de você. Posso ser cobaia para quando você fizer seus planos. Então, quando você for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Quando você for amar alguém, testa esse amor em mim. Me empreenda, me usa e saia. Aceito esse emprego de cobaia. Isso é o suprassumo da objetificação. Tanto tornar o outro objeto, como se tornar objeto. Ao me tornar objeto, eu revelo todo o amor que eu não tenho por mim. Ao aceitar um emprego de cobaia, eu percebo que eu não me vejo como humano. Porque o humano nunca é uma cobaia. Ele pode ser feito obrigado por um momento histórico como no nazismo. Mas um ser humano que se digna a esse nome, jamais vai se objetificar à condição de uma cobaia. E se ele também tem em si um sentimento de humanidade e olha para o outro com humanidade, ele jamais vai transformar um outro em objeto de cobaia dos seus desejos. Então, obviamente, a gente percebe que é uma mudança. Só que, ainda assim, apesar de ainda existir muito isso, apesar de existir ainda muito egoísmo, quem tem ouvidos para ouvir, vê. Aliás, quem tem ouvidos para ouvir, ouve. Quem tem olhos para ver, tem enxergado. Mudanças estão acontecendo. Você pode seguir várias redes sociais, mas eu aconselho você a seguir uma chamada Razões para Acreditar. É um Instagram que diariamente esse Instagram divulga tudo de mais bonito que os seres humanos têm feito. Histórias ao redor do mundo inteiro, de pessoas que têm se doado, transformado, gestos pequenos, pais cuidando de filhos, para que a gente possa começar a ver o bem, sintonizar a fraternidade e agir em torno disso. É que você possa diminuir a quantidade de pessoas que você segue para ver o que ela está vestindo e comece a seguir a quantidade de pessoas que estão agindo, que não estão preocupados apenas em manifestar e te impressionar, mas estão preocupados em dar exemplo de viver. Nós precisamos mudar a nossa sintonia, porque na fraternidade, quanto mais eu me aproximar dos fraternos, mais eu me inspiro e me contamino dessa fraternidade. Quanto mais eu me aproximar dos egoístas, mais eu me inspiro e reproduzo esse egoísmo. A maior parte de nós ainda é extremamente influenciada pelo coletivo, então nós precisamos fazer um recorte do positivo para ver junto, para ver perto. Existe uma solidariedade invisível, uma economia de compartilhamento hoje em dia muito grande. Compras compartilhadas, intercâmbios de apartamentos, compras coletivas, financiamento coletivo, colaboração coletiva,
Por exemplo, todo esse projeto que a Adriana apresentou aqui é fruto da ajuda de muitos de vocês. Chegar, falar, dizer o problema, mostrar o objetivo, as pessoas participarem e as coisas vão se transformando. Obviamente que isso não é o que se divulga nos meios de comunicação. Então tem havido uma mudança profunda. Dos anos 60 para cá, começou um conjunto de terapias de desenvolvimento pessoal. As pessoas começaram a buscar se desenvolver, aprender a se amar, gostar de si, se olhar com carinho, buscar se desenvolver. Nessa perspectiva, Joana vem com o Divaldo e constrói toda uma obra psicológica e nos dá de presente um arcabouço impressionante de transformação pessoal. Aí você tem a consciência ecológica que começa a acontecer já nos anos 60 e ganha corpo a ideia de que nós podemos viver sem destruir, viver ainda mantendo. Na verdade, é a fraternidade como um antídoto contra o narcisismo, contra o egoísmo. Fraternidade é a transformação, é você pegar e sair da contenção dos defeitos, que muitas pessoas pensam que é isso, conter defeitos, para desenvolvimento de virtudes. Tudo que é contido, tudo que é reprimido, explode depois. Você sai dessa contenção para o desenvolvimento, vai construindo algo muito, muito, muito mais fantástico. A gente está em 2019. 2019. No calendário cristão, não vou entrar aqui em celebras históricas, vamos ficar com esse número aqui. Há 2019 anos, o Rabi da Galileia passou por aqui. 2019 anos. Quantas experiências nós tivemos de lá para cá? É lamentável que depois de 2019 anos de Jesus, ainda ouçamos falar de racismo. É lamentável que depois de 2019 anos de Jesus, ainda ouçamos falar de preconceitos regionais, denegrir pessoas, não reconhecer as dores dos outros. É lamentável que a gente ainda tenha que discutir coisas que nós já deveríamos ter superado. Na verdade, como diz Jesus em Mateus, no capítulo 7, versículo 12, tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-vos a ele, pois aí está toda a lei e todos os profetas. Imagina que tudo que está como projeto no Evangelho tem como centro essa percepção. Quando a gente começa a olhar para as pessoas, mesmo sendo difícil tolerar as diferenças, mesmo às vezes sendo complicado ouvir a forma como o outro vive, não compreender, não aceitar, achar que é errado, mas respeitar e entender que as pessoas têm essa liberdade para que essa igualdade nos permita viver a fraternidade. Enquanto nós quisermos apenas do nosso jeito, do nosso modo, será apenas uma quimera. Que a cada ano nós possamos continuar construindo e colaborando um mundo melhor. Nós, como trabalhadores da última hora, somos convidados todos os dias, não só nos congressos, não só nas reuniões dos nossos fins de semana, todos os dias a dar testemunho de que essa revolução moral tem operado em nossas existências a ponto de que sim, nós estamos construindo em nós e na sociedade um mundo melhor. Eu tenho certeza que nós não somos nenhum anjo, mas também tenho absoluta certeza que nós já caminhamos muito. O fato de estarmos aqui hoje, um fim de semana inteiro, voltados para discutir, compreender e viver o Evangelho de Jesus, mostra que nós já demos um passo decisivo na nossa existência. Mostra que nós já começamos a fazer uma revolução dentro do nosso coração. Mostra a nossa disposição de transformar a nós e ao mundo. Portanto, para a gente encerrar essa manhã de forma agradável, juntos, podemos em coro cantar uma música que é a representação dessa ação. Topam? No final fica aqui para autografar para quem quiser, tá, gente? Até a hora que tiver gente aqui. Meu voo hoje vai ser um pouquinho mais tarde, tá bom? Vamos cantar juntos assim, ó. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor.
Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que o Mestre nos inspire a servi-lo sempre. Muita paz a todos, gente. Muito obrigado.